Na Bíblia, em Isaías 43:2, fala em uma passagem sobre quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isso é muito forte porque nessa palavra demonstra as águas como as emoções que vemos hoje no dia. A ansiedade, tristeza, medo, as ondas que vêm para tentar nos derrubar. E essas águas às vezes são turbulentas. A gente não consegue entender o porquê isso está acontecendo, porquê dessa tempestade, essa onda grande. Um exemplo na Bíblia está Pedro. Quando eles estão no barco, Jesus está no monte, viu eles no barco sofrendo, turbulência, ondas grandes. Eles eram pescadores. Imagina o quanto eles não deviam estar desesperados, porque eles eram acostumados com o mar. Devia estar um rebuliço muito grande para eles estarem desesperados. E veio Jesus andando pelas águas. E eles pensaram que era uma assombração. Que loucura é essa? Estou vendo uma assombração aqui. Era Jesus indo até eles. Mas o que eu quero dizer com isso é que quando ele olhou para o vento, depois para as águas turbulentas, quando ele começou a caminhar com Jesus, ele começou a ver não Jesus, que é o seu caminho, mas ele viu as águas, as tempestades. Então, em meio a isso, a gente tem que estar diante do que Deus quer para a gente. Na parte do fogo, ele representa os momentos de provação, intensa ira, frustração, períodos emocionais. O fogo ele queima, mas Deus se transforma em purificação nisso, não em destruição. O exemplo está em Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram para a fornalha. E havia um homem dentro com eles. Eles falaram que não iam adorar nenhum Deus, nenhuma outra pessoa, somente ao Deus deles. E chegou Nabucodonosor e colocou eles na fornalha. Por conta disso, Nabucodonosor depois acreditou no Deus deles. Porque eles falaram, uma coisa acontece. Ou eu vou para a vida eterna com meu Senhor, o meu Deus, ou então eu vejo ele e ele vem aqui me proteger. Foi basicamente isso. Deus nos capacita a vencer as emoções. É pela força. Não pela força humana isso. Não é pela força humana. Mas pela presença dele em nossas vidas. Ele é o segredo. Não é negar o que sentimos, mas deixar que o sentimento governe nossa vida. O sentimento do Espírito Santo que habita em nós. Ele pode nos consolar o nosso coração, nos dar verdade, nos dar direção. Eu sempre digo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, está escrito na Bíblia. Ninguém vai ao Pai senão a Ele. Então a palavra desse livro aqui, ela é viva. Por isso que eu estou falando isso para vocês aqui nesse vídeo. Um devocional, onde eu quero passar o que eu entendi disso, o que Deus quis falar comigo disso. E há uma promessa, que nós não seremos destruídos. Não seremos destruídos. Jamais. As águas vêm, mas não afogam. O fogo queima ao redor, mas não nos consome. Porque nessa situação a presença de Deus é sempre maior. Sempre maior. Então devemos confiar em Deus de que Ele tem a provisão. Ele tem o caminho que eu preciso. Ele é a minha salvação. A prática para tudo isso é identificar hoje quais são as águas ao quais as emoções estão tentando nos afogar. Estou me sentindo deprimido, estou sentindo com medo, estou sentindo angustiado, estou sentindo desmotivado. Qual é a sua água? O que está tentando te afogar em meio a esse rebuliço todo? Qual é a situação que tem tentado te travar, te afogar, te deixar sem ar? E reconheça seus fogos. Que provações têm tentado te queimar? Às vezes passamos por situações que são fogos na nossa vida, ardem, queimam, a gente não entende por que estamos passando. Mas, ainda assim, nessas provações, são as bênçãos de Deus sobre nossa vida. São as bênçãos de que o Espírito Santo
realmente habita em nós e que há uma guerra espiritual acontecendo, mas o Jesus Cristo vai sempre vencer. Não há ninguém na Bíblia que seguiu a Cristo, que serviu a um Deus vivo, que não tenha ganhado riquezas no céu primeiramente e depois na terra. Assim como foi a história de Daniel, assim como foi a história de Jó, assim como foi a história de Davi, assim como foi a história de Jonas. Jonas ainda não quis seguir o caminho de Jesus, de Deus que falou com ele. Ele foi pro barco, aconteceu ali as tribulações no barco, todo mundo ia dar ruim, jogaram ele fora do barco, quem engoliu ele foi a beleza para ele depois ir pro lugar para ele cumprir o que ele tinha que fazer. Nós temos uma mensagem, nós temos uma missão, nós temos um caminho. E a conclusão para isso é que Deus não prometeu a ausência de lutas, mas a presença constante. Superar emoções negativas é possível quando lembrarmos: eu não caminho sozinho. O Senhor me sustenta. Declara com fé agora: as águas não vão me afogar, o fogo não vai me consumir, porque o Senhor está comigo. Declara isso na sua vida, declara isso nos comentários, manda esse vídeo para alguém. Se ele tocou você, chega para um amigo, manda esse vídeo, ou se não, não faz nada também e permanece se afogando, permanece queimando sem a presença de Deus. Eu não estou falando aqui por números, não estou falando por curtida, não estou falando por comentários, estou falando em ação. Você deve fazer alguma ação para viver algo novo. Não há transformação, não há metanoia sem Deus. Não há mudança de mente. Sócrates dizia, antes de Cristo, que uma mente, depois que ela evolui, ela não consegue voltar mais ao mesmo estado. Depois que você conhece Jesus, você nunca mais vai conseguir voltar ao mesmo estado. Deus te abençoe. Que esse vídeo toque a sua vida.